Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Motorola, é um Moto G30. No caso, o aparelho é de um lojista, no caso é o Guilherme, né? A gente já trabalha com ele há um bom tempo, certo? No caso, o cliente dele relata que estava escutando som na caixinha de som, certo? Provavelmente o celular estava conectado via Bluetooth. E do nada, o celular apagou. Então a gente já fez análise do aparelho, né? Então não tem sinal de oxidação, não parece que o celular foi derrubado. Então ele realmente parece que ele simplesmente parou do nada, né? Esse tipo de coisa ocorre, né? Porque tudo que o ser humano faz tem uma margem de erro, certo? E até o próprio comportamento do circuito, então pode ter sido uma falha no capacitor, pode ter sido uma atuação do capacitor ali, certo? Em alguma linha que estava desestabilizada, enfim, a quantidade de variáveis ela é bem grande. Então a gente vai mostrar para vocês o comportamento e vai seguir com um procedimento de reparo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fazer aqui, eu vou conectar ele no carregador para vocês verem o comportamento do aparelho. Então tá no carregador, ele não indica nada na tela e fica com esse consumo aí, ó, 300 mAh, 0, 300 mAh e 0, certo? Agora vamos conectar ele na fonte e ver se tem consumo inicial, qual consumo após pressionar power. Então tá aí, ó, vamos lá. Ó, quando eu pressiono power, olha o consumo lá na fonte, ó, 450 mAh. Pressiono power, 450 mAh, ele vai direto para esse consumo, ou seja, é um alto consumo, certo? No procedimento de start do aparelho, ele vai fazendo escadinhas. Como ele vai fazendo essas escadinhas, certo? A corrente ela é gradual, então ele não tem um pico, por exemplo, de 300 ou 400 mAh, certo? Isso caracteriza uma fuga, um curto, certo? Aqui, quando eu vi esse consumo, eu já comecei a procurar curto pela placa. Né? Então assim, eu já sei qual a linha está em curto, porém eu vou mostrar para vocês aqui que essa linha ela é muito grande e a gente vai tentar procurar encontrar esse curto com a câmera termográfica. A grande questão nesse aparelho aqui mesmo, pessoal, para análise, é entender que o consumo ele está alterado ao pressionar o botão power, entende? Aí você consegue fazer a interpretação. Então tá aqui, ó. Eu vou indicar para vocês qual a linha que está em curto. Aí a gente analisa no esquema elétrico. Coloquei em continuidade no multímetro. Então vejam só. Esse capacitor aqui, ó, está pitando dos dois lados, certo? Então vamos ver quem é esse capacitor. Bem, então o capacitor A que a gente está analisando, então o capacitor é esse daí indicado no microscópio e no esquema elétrico ele é o C3105. Então vamos dar uma olhadinha a qual linha ele pertence. Então vejam só a linha aí, certo? Então a gente avalia lá mais uma vez o 4200 é o codec, só para vocês saberem. Aqui a gente vai ter que descobrir qual o lado ground do capacitor, certo? Então ali a gente já identificou qual seria o lado ground, porque do outro lado a gente vai soldar um fio ali, porque a gente vai descobrir esse curto injetando tensão. Então, mais uma vez, essa é a linha, certo? É a VREG L9A1P8. Então, 1P8 é a tensão máxima que a gente pode injetar. Então, ajusta a fonte, né? Tanto a tensão quanto a corrente. E como vocês podem ver, ela já dá consumo total ali, indicando um curto. E vejam só todos os pontos que correspondem à linha analisada. A gente já foi direto no codec com a câmera termográfica e quando a gente liga a fonte, vejam só, ela dá consumo total e o codec aquece, como vocês puderam observar na imagem. Então agora a gente tira o jumper, né, o acesso que a gente fez ali para fazer a injeção da tensão, né, e verificar onde aqueceria. Como vocês podem ver aí, ó, o 4200 é o próprio codec, ó, dando uma olhadinha no borne, ó, WCD9370. Então a gente já remove esse codec, né, porque ele estava aquecendo, para verificar ali se a gente vai sanar a questão do curto, né? Então é o procedimento padrão, limpeza
e a gente dá uma olhadinha no codec, certo? Para vocês verem. Então, como vocês podem observar aí no multímetro, quando a gente for verificar, ó, a gente já não tem mais um curto. A gente tem uma resistência alta, mas não tem um curto mais dessa linha, certo? Então a gente já pode tentar ligar o aparelho, né? A maioria dos celulares aí não depende do codec para ligar. A gente faz o teste na fonte, vejam só que não tem mais pico de consumo e o consumo ele é mais gradual. E vejam só, né, que a tensão estava limitada ali, a corrente dela a 450 mA. Então a gente já tenta ligar o aparelho e vejam só, um celular que não ligava agora está ligando, certo? Então agora o procedimento é encontrar esse codec aí em outra placa. E isso o Borner vai ajudar muito com aquela função ali, né, do PCD, onde você consegue pesquisar certos componentes em outras placas. Você não precisa procurar em vários esquemas. Então a gente encontrou ali numa placa de um Motorola. A gente tira com todo cuidado, né, esse codec aí, porque é difícil encontrar esses componentes. Então a gente faz a remoção da resina com bastante cuidado, faz o reballing dele, prepara a placa ali com fluxo, deixa ele bem posicionado e solda ele ali, certo? Depois soldado, né, é só aguardar ali, esfriar a placa e verificar novamente se não tem curto na linha. Então, como vocês podem ver, ó, não tem curto na linha, marca OL. Então a gente verifica o consumo, lembre sempre de testar o consumo, né, antes de colocar a bateria direto, porque o componente poderia estar danificado, poderia ter ocorrido uma união de esfera ali. Então, mais uma vez, a gente verifica ali que o aparelho está ligando. Infelizmente, o lojista não tinha fornecido a senha ainda para a gente realizar o teste, mas é isso, né? Um celular que não ligava, agora está ligando. Conte com serviço especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.